Bem-vindo, pessoal. Vamos dar seguimento ao GoRN 2021. Meu nome é Marcelo Pelicano, estou aqui representando o Parque Tecnológico Metrópole Digital para a abertura da palestra Parceria Universidade Empresa em TI. Quem vai oferecer esse conteúdo para a gente é o professor Dr. Jair Leite, que é o nosso diretor de projetos do Instituto Metrópole Digital. Esperamos passar para você as vantagens, se vale a pena para as empresas investir e fazer parcerias com as pesquisas da nossa universidade, em especial do Instituto Metrópole Digital. Se vale a pena ter uma estrutura para pesquisa interna e se de repente não seria interessante para as empresas pensarem na proposta de buscar as pesquisas que já estão em andamento ou trazer novas possibilidades de pesquisa para a nossa instituição. Então, professor Jair Leite, é um prazer estar aqui com você mais um dia e peço que comece a sua apresentação, por favor. Muito obrigado, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Uma satisfação estar aqui participando do GoRN 2021. É uma satisfação estar representando aqui o Metrópole Digital, a universidade, tá? E falar sobre esse tema, que é um tema que nós temos trabalhado bastante há 10 anos, quando começamos o Metrópole Digital, tentando atrair empresas para trabalharem com a universidade e também colocar a universidade com problemas reais que as empresas têm, né? Isso sempre foi muito difícil. Eu estou na universidade já há bastante tempo e isso é algo que realmente é bem difícil de acontecer. Então, dentro dessa luta e com a criação do Metrópole Digital, nós conseguimos fazer alguns avanços, né? E eu tenho a satisfação de trazer para vocês aqui alguns resultados que nós já conquistamos e mostrar que vale a pena, sim, investir nessa parceria. Vale a pena para as empresas, vale a pena para a universidade, né? Então, essa fala aqui com vocês, a gente pode fazer até de uma maneira descontraída, não quero que seja uma palestra formal, Marcelo. Se você quiser me interromper, tirar suas dúvidas ou tirar dúvidas da plateia que apresentem alguma pergunta pelo nosso chat, pela plataforma, né? Estou à disposição para ser interrompido aqui, não tem problema, porque a ideia, de fato, é fazer um diálogo tentando explicar que caminhos são possíveis, que vantagens as empresas poderiam ter, e eu estou falando de empresas de diversos segmentos, embora o nosso foco vai ser TI, né? Eu vou justificar por quê. Então, essa minha fala, ela tem um roteiro, né? Eu vou tentar apresentar algumas motivações que justificam esse interesse em parcerias, né? E nessa justificativa eu vou tentar mostrar de que forma a universidade pode contribuir com as empresas, né? Porque a área de TI é tão relevante para todos os segmentos da indústria, do comércio, tá? E vou mostrar também que caminhos jurídicos tornam isso possível. Afinal de contas, nós estamos falando aqui de universidade pública, universidade federal, tá? É uma autarquia do governo federal, então toda a legislação pública se aplica, né? Mas a gente tem caminhos mais favoráveis, e eu vou mostrar isso para vocês. Isso é fundamental nessa minha discussão, nessa minha conversa com vocês. E para mostrar que nós temos casos concretos, eu vou mostrar algumas tecnologias que já foram desenvolvidas pelo IMD e algumas delas já estão em uso pelas empresas, foram resultados de parceria, e outras são pesquisas aplicadas que têm o potencial de serem absorvidas por empresas, de maneira que essa transferência de tecnologia seja algo benéfico para as empresas também. Então, assim, a parceria universidade-empresa não tem um único caminho, tá? Eu quero mostrar que existem diversas formas de parceria, desde a consultoria até um projeto em conjunto, tá? E a transferência de tecnologia também. Então, são várias formas, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês, né? Bom, por que eu disse que a gente vai centralizar a nossa conversa em TI, em tecnologia da informação, né? O Metrópole Digital, ele foi criado com esse objetivo de atuar na tecnologia da informação,
A universidade já tinha 3 cursos, ciência da computação, engenharia de software, engenharia de computação. Criou mais um curso de TI, mas esses cursos, eles conversam entre si, eles estão agregados, né? E por que isso, né? Por que tanta coisa em torno de TI, né? TI é responsável por isso que a gente escuta falar hoje no dia a dia, que é a transformação digital, e uma transformação que está sendo acelerada pelo momento atual, fim de pandemia, finalmente, espero que sim, né? Mas que a pandemia que começou há 18 meses atrás acelerou esse processo de uma maneira inesperada, mas a gente já vinha notando, né? A gente já vinha notando empresas de tecnologia ganhando mercado, mostrando como fazer as coisas de uma maneira diferente, e isso afeta o comércio, a gente tem visto isso, não preciso estar explicando, ilustrando, isso afeta a indústria, se ouve falar muito de indústria 4.0, a 4.0 é a indústria com a TI completamente automatizada e inteligente, né? Mas a gente conhece as redes sociais, então como a rede social torna o mundo mais dinâmico e tem todos os benefícios e malefícios associados a isso, afinal de contas vivemos em sociedade, a sociedade tem seus problemas. O mundo do entretenimento mudou, a indústria de filmes mudou, a televisão está mudando, a música, os jogos, tudo isso é resultado dessa transformação digital. Hoje o comércio e os serviços se usam da tecnologia para promover os seus serviços, para realizar serviços, e até a política mesmo, né? Hoje a política, a gente vê ainda os partidos disputando horário de TV, mas isso está mudando. O que os horários querem hoje são os canais de redes sociais para poder... Os partidos querem os canais de redes sociais para poder fazer a política. Gostaríamos que sempre com boa índole, mas infelizmente nem sempre isso acontece, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: todo segmento hoje precisa investir na TI, né? Precisa abarcar a transformação digital, e isso não é fácil. As empresas estão de um determinado segmento, ela está acostumada a fazer aquilo do seu jeito e ela precisa se transformar. E isso não é fácil. Então, a universidade tem competências que podem ajudar ao comércio, à indústria de diversos segmentos a introduzirem a TI e fazer inovação, né? Muitas pessoas não conhecem exatamente o sentido da palavra inovação, mas inovação é você fazer aquilo que você faz de uma maneira diferente e melhor. E quando a gente fala de transformação digital, introduzir a transformação digital na empresa, isso é fazer inovação. É você mudar aquilo que você fazia, fazer de maneira mais eficiente, de fazer aquilo de maneira mais adequada a esse mundo atual. Então, inovação, TI e o papel da universidade são fundamentais para a gente conseguir alcançar isso que a gente precisa hoje em dia. Qualquer segmento da indústria precisa, né? Complementando isso que eu estava dizendo, né, eu coloco aqui para vocês que quando você vai fazer a transformação digital, isso envolve um alto risco tecnológico, né? A empresa não quer correr esse risco, a empresa está ali acomodada naquilo que ela está fazendo, e investir na tecnologia, seja a aquisição de um produto ou o desenvolvimento de um produto, tudo isso tem riscos, né? Se você compra um produto feito, um sistema de TI que já está feito, existe o risco de aquilo não se adaptar ao que você já faz. E se você encomenda uma empresa para desenvolver aquilo para você, você normalmente vai pagar mais caro, né? E corre o risco até de que o produto não fique pronto. Então existe o risco, nós sabemos disso, né? O que a gente tem que colocar é que a universidade ela procura estar trabalhando na tecnologia de ponta. Então, nós temos professores que são especialistas naquilo, no avanço da tecnologia, e aquilo precisa ser colocado em prática. Isso reduz o risco. Ele não elimina por completo, é verdade, não elimina por completo. Tá? Mas é importante que você vai trazer pessoas com competências que vai se juntar àquilo que a empresa já tem, que é o seu conhecimento no seu segmento, naquilo que ela faz, e essa união, essa parceria é o que pode minimizar esses riscos, né? Tem outro fator também, né? Normalmente o investimento em desenvolvimento tecnológico requer mão de obra capacitada, né? Essa mão de obra capacitada é caro. Ultimamente, no ramo da TI, a oferta de vagas é enorme e os salários subiram muito. Quem está procurando investir em TI sabe disso, né? A universidade tem uma vantagem, né? Ela pode colocar seus estudantes de graduação e de pós-graduação como mão de obra qualificada nesses projetos, né?
O estudante ele não vai ser funcionário, mas ele vai ser parte de uma parceria, de um projeto que vai ser construído entre a universidade e a empresa, e por isso, dessa forma, ele consegue trabalhar como bolsista. E aí a bolsa, né, ela é livre de impostos, de compromissos sociais que as empresas normalmente têm, o que reduz custos também. Tá? Isso está tudo dentro da lei, desde que seja caracterizado como uma parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente consegue fazer isso, né? Um outro fator benéfico para a empresa é que ela passa a ter acesso a esse conhecimento que a universidade tem. E muita gente tem a ilusão que o conhecimento da universidade é um conhecimento completamente distante daquilo da prática da empresa. Isso era verdade até um pouco tempo atrás, eu confesso, né? Muitas das pesquisas que aconteciam na universidade eram realmente muito distantes, mas na área de TI essa distância encurtou bastante, porque o que nós estamos fazendo hoje em TI é aquilo, é desenvolvimento de aplicativos, é desenvolvimento de infraestrutura de nuvem, é aquilo que hoje em dia as empresas têm, porque o nosso segmento ficou muito competitivo, então a nossa pesquisa acadêmica ela precisa estar acompanhando a evolução tecnológica e a gente tem chance de levar esse conhecimento para as empresas. Então, a empresa passa a ser parceira e pode adquirir esse conhecimento. Se aquela empresa tem um setor de TI que já está ultrapassado, que trabalha com linguagem de programação ultrapassadas, com bancos de dados ultrapassados, a universidade tem condições de mostrar os novos caminhos para que haja um processo de reengenharia nos sistemas e que a universidade tenha essa oportunidade de levar o conhecimento, né? E, por fim, quando os bolsistas trabalham num determinado projeto, né, eles estão ali como bolsistas até o final dessa parceria. Né? Quando a parceria acaba, eles não podem ser mais bolsistas. Mas aí a empresa tem a chance de pegar um profissional que ela já conhece e trazer para os seus quadros, com aquele conhecimento e o conhecimento no sistema que foi desenvolvido. Né? Eu conheço exemplos concretos de que está acontecendo hoje. Nós temos um projeto, a semana passada aconteceu isso, um projeto com uma empresa de São Paulo, com escritório em João Pessoa, que trabalha com nossos bolsistas à distância, né? Isso é outro ponto que eu não comentei ainda, a possibilidade do trabalho remoto. E esse bolsista foi contratado pela empresa com um bom salário. Né? É o primeiro emprego desse bolsista, ele já concluiu o mestrado, então ele é qualificado e teve a oportunidade de trabalhar agora nesse projeto. Agora contratado, né? Então, vejo, tem vários benefícios, né? Falando em projetos, atualmente o Metrópole Digital já consegue realizar projetos com diversas empresas e órgãos públicos. Né? A nossa parceria com órgãos públicos, com o governo do estado, com tribunais, já é bastante conhecida, mas eu gosto muito de destacar parcerias que nós estamos realizando com o setor privado, com empresas de TI. Essas empresas estão buscando nossas parcerias, o nosso conhecimento e é um desenvolvimento em conjunto. A universidade também aprende com essas empresas. Essas empresas têm tecnologia de ponta, têm um know-how de fazer as coisas, então há uma troca muito importante com essas empresas. E aí eu imagino que deve ter alguém aqui pensando, mas minha empresa é do Rio Grande do Norte, é uma empresa pequena. Veja bem, o que eu estou querendo mostrar é que essas empresas grandes, elas investem porque elas acreditam na gente, elas acreditam no nosso potencial, e a universidade também aprende com essas empresas. Tá? E aí significa o quê? Que o nosso corpo de professores, pesquisadores e alunos, com essa experiência, tem condições de trazer para as empresas que são aqui da região. Tá? E isso é fundamental, quer dizer, essas empresas não são parceiros para sempre, mas elas são parte de um processo, de um ecossistema que a gente está criando, e a gente consegue capacitar pessoas, capacitar os alunos. O mais importante nisso tudo é a formação dos alunos que serão futuros profissionais para fazer a transformação digital do nosso Rio Grande do Norte. Né? Então, isso é fundamental, essa experiência está sendo fundamental. Então, mostrar essas empresas é um orgulho para a gente, mas a gente entende isso como parte de um processo que a gente está construindo para tornar o Rio Grande do Norte um polo em TI. Tá? E vejam que são empresas grandes, empresas multinacionais, empresas nacionais. Para quem não conhece, as multinacionais são mais fáceis de conhecer, né? Mas a Syncro é uma empresa nacional que tem clientes enormes, como Google, Coca-Cola, McDonald's, Volkswagen. A Intelbras todo mundo já conhece, das câmeras, dos aparelhos telefônicos. A Sync Technology,
A Petrobras, a Padtech, são empresas. A Petrobras é conhecida, foi o nosso primeiro parceiro, dispensa as apresentações, mas a Padtech é da área de redes, infraestrutura, a Gertec é de maquininhas de pagamento. Então, essas são empresas nacionais, eu faço questão de destacar, que também são parceiros importantes que a gente construiu. Então, isso mostra a nossa experiência, isso mostra que a parceria dá certo. Mas o meu foco aqui é mostrar para vocês que essas parcerias são possíveis e que existem diversas formas de parceria com as empresas do Estado. Né? Quais são as formas práticas que a gente identifica de parceria? Né? Consultoria, por exemplo, a empresa contratar um professor para fazer uma consultoria, para dar um direcionamento no tipo de tecnologia que pode ser empregada, que pode ser adotada, uma reengenharia nos sistemas existentes, é uma forma de parceria. Da mesma maneira que o programa de estágio, que a universidade já tem, que precisa ser melhorado, precisa ser aperfeiçoado, porque hoje o estágio, o professor tem muito pouca colaboração, pouca atuação na supervisão do que o estagiário está fazendo na empresa, mas isso poderia ser um caminho importante de parceria. Tá? A formação é outro tipo de parceria também, no momento em que a gente pode fazer cursos de capacitação e especialização planejados especificamente para uma determinada empresa. Isso já aconteceu, né? Empresas contratam a gente para fazer formação. O nosso mestrado profissional ele é realizado com parceria em empresas. A empresa coloca 2, 3 profissionais para fazerem mestrado conosco, mestrado em TI. Né? Aqui no último quadradinho embaixo, a residência em TI é um modelo muito bem sucedido que nós temos com órgãos públicos, com o Tribunal de Contas do Estado, com a Justiça Federal do RN, com o Tribunal Regional Eleitoral. Vamos iniciar com o governo do Estado. A gente monta um curso de formação, que é uma especialização, e desenvolve projetos de inovação. Então, a gente consegue misturar ensino, pesquisa e inovação no mesmo pacote. Né? E, por fim, os projetos de PDI, que seriam os projetos em parceria, a gente define um sistema, por exemplo, um aplicativo com um back-end em nuvem, que a empresa necessita, e a gente monta um time de 2, 3 professores, depende da dimensão do projeto, um grupo de estudantes de graduação e pós-graduação pode fazer uso de laboratórios da instituição e entregar um produto inovador para a empresa. Então, essa é uma das formas que permite o maior avanço de entrega para as empresas. Né? Tudo isso aí é regulamentado pela legislação, tudo isso aí é possível a gente fazer e o Metrópole Digital já procura. Né? E qual é a fundamentação jurídica que permitiu que a universidade pública pudesse participar disso? Né? Bom, em 2015 houve uma mudança constitucional, a emenda 85, né, que colocou a inovação como política de Estado. Então, significa que inovação não é simplesmente uma palavrinha da moda, é uma palavra que está definida em lei e está prevista em lei para que ela seja realizada. Né? A proposta do governo federal é que o Estado atue como um agente fundamental na política de inovação para a indústria e comércio. Né? E aí, a partir dessa emenda, trabalhou-se na mudança da legislação correspondente com aquilo que veio se chamar o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, publicado em janeiro de 2016, que alterou diversas leis. Uma das leis mais importantes que foi alterada é a Lei de Inovação, que era de 2004, ela permanece a mesma lei de 2004, mas que foi bastante transformada, que permitiu, por exemplo, dispensa de licitações para projetos de inovações, dá mais liberdade para que os projetos sejam realizados através das fundações de apoio, até permite que fundações pratiquem projetos de inovação. Então, criou todo um arcabouço legal que tem permitido e tem ampliado os projetos de PDI, né? Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Então, a gente diz que essa lei chegou tarde, mas ela chegou num momento fundamental, né? Porque quando ela chegou em 2016, ela ainda precisou ser assimilada pelos órgãos jurídicos, pelos órgãos de controle do governo federal, isso levou um certo tempo, ainda houve uma regulamentação em 2018,
E aí veio a pandemia em 2020 e a gente precisava ter tudo isso pronto, e estava pronto. Então, isso permitiu, né, com o trabalho remoto, uma ampliação enorme dos projetos na área de TI, com os professores interagindo com empresas de Santa Catarina, de Minas Gerais, de São Paulo, trabalhando remotamente e realizando projetos. Então, houve uma convergência excelente o arcabouço jurídico já estava implantado e as empresas precisando realizar projetos com pessoas trabalhando remotamente, né? Então, essa aceleração digital aí foi fundamental para que a gente, de fato, conseguisse esses avanços. Para vocês terem uma ideia, eu citei aquele conjunto de empresas que nós fazemos projetos, né? Todos aqueles projetos são realizados remotamente. Em 2019, nós tínhamos apenas 2 daquelas empresas iniciando o projeto conosco. A Petrobras não. A Petrobras, como tinha uma unidade aqui no Rio Grande do Norte, em Natal e Mossoró, a gente já vinha fazendo projetos há mais de 20 anos. Tá? Mas com as demais, a gente teve o primeiro projeto ainda em 2019 e já foi pensando no modelo remoto, já se antevia isso, mas surgiram várias outras no ano de 2020. Né? Ainda bem, que bom que deu certo. Né? Bom, então, com esse arcabouço legal, a legislação hoje já trabalhou e já tem modelos de instrumentos jurídicos para que diversas formas de parcerias possam ocorrer. Eu não vou entrar em detalhes nesses instrumentos jurídicos, né? Acho que essa é a parte chata do que eu iria falar, mas eu queria mostrar que eles existem e vou rapidamente pincelar alguns deles, né? Porque pode ser que alguma empresa aí que esteja nos escutando tenha interesse em fazer algum tipo de parceria, né? O instrumento jurídico do acordo de parceria é aquele que permite o projeto ser realizado conjuntamente, inclusive com partilha de propriedade intelectual, partilha de laboratórios, de recursos humanos. É o acordo de parceria, então. A gente faz esses projetos aí, de fato, é parceria. Então, existe um modelo de instrumento jurídico já pré-aprovado pela AGU, e fica completamente fácil a gente executar um acordo desse tipo. Né? Para quem não sabe, né, você celebrar um convênio com um órgão público realmente é trabalhoso. Né? As procuradorias ficam muito de olho e a gente tem um modelo já pré-aprovado, isso agiliza muito e a gente consegue fechar um acordo desse em 20 dias, um mês. Tá? Isso é muito bom. Existe mecanismos jurídicos para dispensa de licitação, quando você quer adquirir produtos ou serviços para pesquisa. Isso é uma coisa também que facilita bastante. Se o seu objetivo é um produto importado, um produto caro, que você teria que entrar num processo licitatório que demora 6 meses, para pesquisa e inovação, você pode realizar a dispensa de licitação. Isso facilita. Não é tão fácil, mas é legal, é possível, né? Contrato de prestação de serviços técnicos especializados, né? Também é outro instrumento que está bem trabalhado. Você pode contratar a universidade para prestar serviços técnicos especializados com menos burocracia. Você pode fazer uso de laboratórios avançados que a universidade tem, e você não quer pagar uma empresa privada para isso, então a universidade pode oferecer, tá? Essa seção, né? Concessão de bolsas, bônus tecnológicos, subvenção econômica, tudo isso está previsto em lei, são mecanismos que facilitam a empresa ela poder pagar bolsa para estudante, ela poder fazer uso de bônus tecnológico por agências de fomento, subvenção econômica também por projetos financiados pela FINEP, ou por outras agências de fomento, agências estaduais, agências do Nordeste. Então, isso facilitou bastante as formas de parceria. Quase sempre esses instrumentos, eles requerem que a empresa tenha algum tipo de parceria com a universidade. Pode ser indireto. Ontem eu tive reunião com uma empresa, uma startup aqui do Nordeste, que nos procurou porque ela quer responder a um edital que está aberto no CNPq, o SEMP, é o edital 021, que se encerra daqui a uma semana, para você ter recursos humanos pagando bolsa. Então, a empresa pode montar um projeto para poder contratar bolsistas para o seu quadro de pessoas, né? Desde que seja para trabalhar
em um projeto de tecnologia, não é somente de TI, não, está em diversas áreas estratégicas da tecnologia. E então, assim, a empresa pode ter bolsista, tá? E pode ter professores trabalhando como bolsistas nesse edital. Então, a empresa pode pleitear R$200 mil, se ela for uma startup, R$400 mil, se ela for uma empresa maior, só para pagar bolsas e isso ajudar no desenvolvimento de um determinado produto. Isso é aberto até semana que vem. Tá? E, por fim, eu vou falar mais adiante, está prevista na legislação também a empresa realizar transferência de tecnologia, ou seja, pegar uma tecnologia que está pronta na universidade e comercializar. Nós temos uma empresa bastante conhecida aqui no estado, que está da área de TI, da área de redes, que está negociando com a universidade a aquisição de um software. A universidade desenvolveu, né, e essa empresa quer comercializar o software. Tá? Então, estamos discutindo o contrato, existe modelo de contratos prontos e a gente está avançando e pretende colocar isso na empresa. Né? Então, falando em transferência de tecnologia, a transferência de tecnologia ela pode ser o resultado de uma parceria, quando a universidade e a empresa se juntam para fazer o desenvolvimento tecnológico, e aí, normalmente, a gente já define isso no instrumento jurídico, no acordo de parceria. Quem é que vai ser o proprietário dessa tecnologia? O normal é partilhar, a universidade ficaria com a parte, a empresa ficaria com outra, né, já que foi um processo comum, né? Mas, em alguns casos, aquelas empresas grandes que eu citei há pouco, elas exigem ficar com 100% da tecnologia. Né? E aí tem uma discussão bem interessante, que a universidade busca defender o dela, né? Se ela está sendo parceira, por que ela também não é coautora da tecnologia? Por lei ela é, tá? Mas existe um entendimento que a universidade pode ceder essa propriedade tecnológica, essa propriedade intelectual, desculpem, propriedade intelectual é o termo mais correto, ela pode ceder desde que haja uma compensação econômica e financeira, econômica ou financeira. Então, no acordo de parceria, se define que compensação a universidade recebe para poder ceder 100% dessa tecnologia. Tá? E isso funciona, nós discutimos isso amplamente dentro da universidade, já fizemos acordo com algumas empresas cedendo 100%, e existe, então, essa compensação para a universidade, que é plenamente justificada, que a gente pode depois explicar com mais detalhes no momento oportuno, né? E a outra forma que eu adiantei há pouco tempo de transferência de tecnologia é quando existe algo que foi desenvolvido na universidade que agora está sendo utilizada ou comercializada. Né? Então, você tem o exemplo dessa empresa que está pleiteando um software que foi desenvolvido pelo Metrópole Digital, por um projeto nosso, mas tem um caso mais clássico, né, que são os sistemas que a universidade usa, os sistemas SIGA, CIPAC e SIG-RH de recursos humanos. Esses sistemas eles são cedidos para as outras universidades públicas ou outros órgãos públicos e podem ser comercializados também por empresas. Né? Então, a universidade realiza um contrato de transferência de tecnologia, está tudo também definido em legislação própria da universidade, da nossa universidade, e aí essa comercialização se torna possível com royalties que são revertidos para a universidade, que ajudam a financiar as pessoas que vão aperfeiçoar os sistemas, trazer novas melhorias aos sistemas. Então, é um ciclo virtuoso, né? A universidade cede a tecnologia via contrato, recebe royalties, né? E recebendo royalties, ela está investindo em pessoas que vão melhorar a tecnologia, ampliar a tecnologia, fazer todo um processo de evolução. Então, essa é uma forma de parceria também muito interessante, né? E caminhando aqui para a gente conhecer o que é que nós temos feito na universidade, né? Essa imagem já adianta uma primeira tecnologia. Nós desenvolvemos algumas soluções, por exemplo, que a própria universidade está utilizando para tornar o campus mais seguro, né? Nós temos um projeto chamado Campus Seguro, que desenvolvemos toda uma tecnologia que pode ser baixada em aplicativos, né? E o pessoal da segurança tem acesso no back-end e aí
várias formas de monitoramento que integra as câmeras, integra o mapa do nosso campus com os aplicativos e, por exemplo, ele pode rastrear a ocorrência de um determinado problema em qualquer ponto do nosso campus, né? Isso é apenas uma das tecnologias que nós fizemos. Isso foi tecnologia própria que está com uso próprio da UFRN, mas diversos outros aplicativos foram desenvolvidos. Nem todos foram apenas pelo Metrópole Digital, né? Temos aí alguns que foram projetos de professores, outros foram da própria Superintendência de Informática da universidade, aplicativos, o sistema de gerência de patrimônios. Aqui um aplicativo de rastreamento veicular, foi resultado de um projeto nosso, esse aí foi em parceria com a empresa, tem um outro que é similar a esse, que é com outra empresa, e observa que, embora seja similar, mas são tecnologias independentes, porque as empresas têm nossos contratos de termos de confidencialidade assinados com a universidade, então, embora existam similaridades, o código de uma é completamente independente do código do outro e eles não podem ser trocados porque existem questões de sigilos envolvidas e a universidade se compromete, assina documentos de confidencialidade com todas essas empresas que eu citei para vocês, para que a empresa tenha a garantia de que a tecnologia dela não vai ser usada, né? Quando eu disse no meu início da minha fala que tem um conhecimento que o pesquisador adquire porque ele está trabalhando junto com a empresa. Sim, esse é o conhecimento, essa experiência ninguém tira dele, tá? Mas código, informações, isso não. Isso está definido em questões de sigilo, em termos de sigilo, e o pesquisador se compromete a não divulgar isso para nenhuma outra empresa e para ninguém, na verdade. Tá? Isso é importante ressaltar, que eu posso ter me expressado mal ou ter sido mal entendido quando eu falei que o conhecimento vem para a universidade, sem dúvida, mas não o código, não a informação específica que não pode ser divulgada. Outros sistemas, outras tecnologias que a universidade tem, tá? O sistema de provas, multiprovas, resultado do trabalho de alguns professores pesquisadores, que está sendo um sucesso agora com o ensino remoto. Esse sistema ganhou uma escala enorme e isso pode ser facilmente comercializado por diversas outras universidades ou escolas. Tá? O sistema de caronas solidárias que foi desenvolvido é um outro aplicativo interessante, se assemelha com outros que existem no mercado, mas temos capacidade de fazer tecnologias similares. Nós investimos muito em um projeto chamado Smart Metrópolis, que visava atuar na área de cidades inteligentes. Então, nós temos rastreador de placas de automóveis, inclusive já com as placas do Mercosul, esse modelo mais novo de 3 anos para cá, eu acho, né? Temos um que foi feito em parceria com a Polícia Civil, que é o assistente de cena de crime, também já foi experimentado pela Polícia Civil. Temos uma central de atendimento e despacho em parceria com as polícias, a militar e a civil. Esse é o sistema que está sendo, que tem empresa querendo comercializar. Esse CAD aí, a empresa quer comercializar, não para fazer o que a polícia faz, mas ela quer montar a sua central de atendimento e despacho própria para uma empresa privada, tá? Essa parceria com a polícia também rendeu um sistema de predição de crimes que foi bem relevante, né? A gente registra as ocorrências geograficamente e consegue trabalhar com inteligência artificial para identificar onde é mais provável ocorrer crimes. O Smart Campus foi aquele primeiro que eu citei. Também tem a parte de frota inteligente da própria universidade. A universidade quer implantar algo similar a um Uber da universidade, né? Ou seja, em vez de o departamento ele ter o carro próprio, os carros ficam na central e cada vez que um departamento, uma unidade da UFRN quer um carro, ela vai solicitar o aplicativo, dizer o que é que ela precisa e vai vir o carro específico para ela. Isso é um sistema que estava sendo finalizado quando houve a suspensão das atividades no campus e o sistema não pôde ser testado ainda em operação. A gente espera retomar esse sistema brevemente, mas a tecnologia está pronta, né?
Nós temos também um sistema de medição do consumo de energia. Isso é uma tecnologia que existe comercialmente, mas é muito cara. Pesquisadores do Departamento de Engenharia Elétrica, junto conosco, desenvolveram isso aí. É um sistema que mede de uma forma mais barata, porque, para quem não sabe, a Universidade do Campus, ela tem medição única, né? A conta da COSER da universidade é uma só, e a universidade não tinha como medir qual setor consumia mais ou menos. Então, com essa tecnologia, isso se tornou possível se fazer. E tem várias outras tecnologias possíveis. Um outro sistema bem relevante que a gente está trabalhando é esse sistema georreferenciado. A gente trabalha com mapas abertos e alimenta o sistema com dados da cidade de Natal. Isso foi uma parceria com a prefeitura, que nos ofereceu dados que poderiam ser integrados aí. Então, a gente tem dados precisos do qual é o imóvel que está em determinado local, coisas que os mapas abertos não têm. Então, a gente alimenta várias camadas desse mapa com informações específicas. Pegamos dados da Secretaria de Educação sobre as escolas, da Prefeitura, da CEMURB, da STU, CEMUT, e alimentamos esse banco de dados, e a gente tem um sistema bem preciso, que é um sistema que apoia a gestão, é um sistema que permite pesquisas, e é um sistema que está em pleno desenvolvimento, porque ele é muito complexo e, embora já exista partes dele funcionando, ele está sempre em evolução, porque os dados mudam e porque a gente quer ampliar o sistema. Esse sistema se chama SGO, está aí embaixo do slide, e, de fato, tem trazido resultados bem relevantes, e ele se aplica a qualquer cidade, qualquer região, desde que a cidade disponibilize os dados e eles possam ser alimentados. A base dele é a mesma, e ele foi desenvolvido com uma tecnologia bastante avançada, que segue a mesma proposta de uma tecnologia de internet que está sendo adotada em toda a Europa, e nós, no Brasil, fomos pioneiros em desenvolver esse produto em cima dessa tecnologia de internet do futuro, que foi desenvolvida lá pela comunidade europeia. Então, é um produto realmente bem relevante, de muito sucesso que nós temos. Esse é um produto que não gerou nada ainda diretamente comercial, tá? Mas tem um potencial incrível, e a forma de cessão dessa tecnologia deve ser bastante complexa. A gente ainda está discutindo esses pontos, mas isso tudo faz parte. Bom, temos vários outros sistemas, temos sistemas na área de saúde, temos parcerias com empresas privadas na área de saúde, com a Liga, com o Getúlio Salles, que estamos iniciando agora, com a Secretaria CESAP, vários sistemas que estão em andamento. O IMD está aqui para se tornar um promotor do desenvolvimento do RN na área de TI, seja na forma de eventos e palestras, cedendo seus estudantes, fazendo treinamentos, realizando residências, fazendo pesquisa em parceria ou transferência de tecnologia. São diversas formas de que torna a participação do Metrópole Digital junto às empresas, pensando no benefício da sociedade e no desenvolvimento do Estado, né? Então, é isso que nós procuramos fazer, essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês, para que a gente possa discutir e fazer o nosso RN avançar. Me coloco à disposição para qualquer pergunta. Professor Jair, aproveitando o embalo da transferência de tecnologia, a diretoria de projetos do MD tem uma espécie de portfólio onde a gente pode encontrar as pesquisas que estão em andamento hoje no MD e onde a gente pode encontrá-lo? Sim, Marcelo, nós temos no portal do IMD, nós temos dois portfólios, dois materiais em PDF, um material muito bem elaborado, onde a gente elaborou no final de 2019. Ele já está um pouquinho datado, né, mas já mostra o nosso potencial. Está lá na página do portal, tem lá um link onde vocês podem baixar. São dois materiais importantes sobre os projetos desenvolvidos, né, os casos, e também com o potencial de pesquisas que estão sendo realizadas.
Nós também temos uma apresentação de slides focada nos produtos e nas competências que nós temos. Nós usamos essa apresentação por demanda. Cada vez que uma empresa quer discutir a possibilidade de parceria, nós fazemos uma reunião, apresentamos esses slides para mostrar todo o potencial do que nós fazemos, né? É parecida com essa palestra daqui, mas a gente foca mais nos produtos, nas competências que nós temos, que a universidade tem, que o Metrópole Digital tem. Seria essa parte final que eu mostrei aqui para vocês. Professor, agora uma reflexão. A gente, pelo menos no parque, a gente é sempre provocado por esse distanciamento entre esse possível, né, esse dito distanciamento entre a universidade e a iniciativa privada. Como a gente pode fazer com que esse espaço seja encurtado para as nossas empresas e para a nossa relação com a academia? Já estamos fazendo, né? Eu reconheço que, de fato, existe uma distância, a gente está quebrando um pouco isso, né? Está tentando mostrar que a universidade quer conversar. Isso que estamos fazendo aqui é a tentativa nesse ponto. Temos promovido muitos eventos para mostrar que isso é possível e, principalmente, né, mostrar os resultados. Então, é devagar isso, não é tão rápido, não. A gente vê que o Metrópole Digital está sempre procurando estar na mídia. Nós temos uma assessoria de comunicação cujo objetivo é esse, nunca foi fazer propaganda de nada, foi sempre tentar promover esse ecossistema, essas parcerias. A nossa assessoria de comunicação, ela busca entrar em contato com os órgãos de mídia para mostrar os nossos resultados, o que é que nós temos feito, o nosso potencial. Então, é esse network que tem que ser construído, e o parque é fundamental nisso que nós fazemos, né? Quer dizer, para quem não conhece abertamente o Metrópole Digital é uma unidade da universidade que ele possui o parque tecnológico, que visa agregar um conjunto de empresas, né? Hoje temos mais de 70 empresas envolvidas diretamente, incubar empresas e realizar projetos, né? Eu estou na parte dos projetos, então o meu papel é promover os projetos, né? Mas essa parceria com o que o parque está fazendo, que é conversar com as empresas, é agregar as empresas, é um caminho que está sendo trilhado, ele é lento. Iniciamos isso há 10 anos, começamos a coletar os primeiros resultados há 5 anos, isso foi intensificado bastante o ano passado, e a tendência é cada dia mais a gente ir subindo e estreitando essa parceria. Bacana, professor. A última, então, caso não apareçam outras. Fique à vontade, pessoal. Gostaria de saber sobre sobre o aspecto mais de startup, certo? De empresas de tecnologia e desenvolvimento, como elas conseguem, ou se é possível, elas desenvolverem projetos com as pesquisas que já estão em andamento no IMD. Um exemplo, ou algo nesse sentido. Essa pergunta é bem interessante, Marcelo. Eu não tenho uma resposta muito certa para ela, não, porque a startup, normalmente, ela já surge de uma ideia bacana que o empreendedor tem, né? Às vezes é algo que ele aprendeu como tecnologia e ele quer agora tornar isso um produto, né? Então, ele já vem ali com aquela ideia tecnológica e ele tem pouco recurso, né? Então, para a startup fazer uma parceria, se envolver com a universidade, às vezes é difícil. Não é impossível, estou dizendo que eu compreendo que é difícil, né? Então, às vezes, isso é um pouco mais complicado para a empresa que é pequena, que não tem potencial de investimento. Mas essa empresa, ela também tem que enxergar que a universidade ela pode ser uma parceira dessa inovação. Você pode ter alguém que tem um espírito empreendedor, tem uma vontade de fazer negócios, coisa que a universidade não sabe, nem é papel da universidade saber. Então, se ele se junta com alguém de tecnologia que domina a tecnologia, isso pode ser uma parceria perfeita. Então, o professor ele pode ser um sócio dessa empresa e essa tecnologia que ele conhece, ela precisa ser comercializada.
Existe um impedimento que tem que ser trabalhado, né? Esse professor, se ele é um professor de dedicação exclusiva, como a maioria de nós somos, né, na nossa universidade, ele não pode ter uma função executiva nessa startup, mas ele pode ser um sócio. E temos casos no Metrópole Digital de startup que tem professor como sócio. Isso está perfeitamente coberto pela legislação, não tem nenhum problema. O professor não pode estar fazendo uma função executiva, mas ele pode ser sócio. Por quê? Então, ele desenvolveu uma tecnologia que foi tema da tese de doutorado dele. Muita gente acha que tese de doutorado gera só papel. Não, ela gera tecnologia, sim. E essa tecnologia está sendo comercializada por empresas, empresa na área de saúde, e é resultado dessa parceria, dessa startup, que veio de uma tese de doutorado. Outra parceria, outra forma que eu acho bem interessante, né, é quando você tem um grupo de alunos que trabalhou numa pesquisa, essa pesquisa foi supervisionada por um professor, mas o professor nem tem interesse na comercialização disso, e os alunos que botaram a mão na massa, que desenvolveram o produto, querem agora comercializar. Tá? Então, eles podem criar uma empresa, tá? A spin-off, né, que é a startup que sai de dentro da universidade, e ele pode licenciar. A tecnologia, ela originalmente surgiu dentro da universidade, ela é propriedade da universidade, tá? Mas os alunos são autores daquela tecnologia, eles têm a possibilidade de comercializar desde que ele faça um acordo com a universidade. E aí aquilo, então, pode ser a base de uma startup de sucesso. Bacana, professor. Eu acho que passamos, né, deixa eu avisar a todos que o MD está de portas abertas no seu último e quarto andar, né? Contando com o térreo, onde o Parque Metrópole Digital e a diretoria de projetos estarão à disposição para receber, conversar sobre qualquer uma das possibilidades aqui discutidas. Professor Jair, palavras finais. Agradeço a sua participação e a participação no GoRN e o Sebrae. Obrigado a todos. Vamos lá, obrigado também. Foi uma excelente oportunidade de falar do nosso trabalho e de mostrar que a universidade quer esse diálogo com as empresas. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos do evento. Obrigado, professor. Assim encerramos. Até logo, gente.